Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem prosperar em todas as áreas da vida, enquanto outras continuam lutando? No vídeo de hoje, vamos explorar uma história de transformação poderosa que vai te inspirar a mudar a sua própria jornada. A história de Jonas é mais do que uma simples narrativa. É um exemplo de como aplicar os princípios divinos pode abrir portas para uma vida de abundância verdadeira. Prepare-se, porque o que você vai ver aqui não é apenas sobre dinheiro, é sobre transformação interior, sabedoria e como você pode conquistar uma vida próspera e cheia de propósito. Fique comigo até o final e eu garanto que sua visão sobre a prosperidade nunca mais será a mesma. Você já chorou olhando o saldo bancário e sentiu a angústia do fracasso batendo na porta? Sabe aquela sensação de que, por mais que você tente, o dinheiro escapa das suas mãos? Essa angústia profunda é o reflexo de algo muito maior, algo que vai além do que se vê à superfície. Mas este vídeo não é apenas mais um conteúdo motivacional. Não é uma promessa vazia, é um chamado para você que está cansado de lutar e ver tudo desmoronar. Para você que já se perguntou, será que eu nasci para viver nessa escassez? Eu tenho uma verdade para compartilhar com você. Deus não te esqueceu, mas talvez você tenha sido ensinado da maneira errada. Talvez você tenha ouvido mentiras sobre dinheiro e prosperidade que se infiltraram até mesmo nos seus líderes espirituais. Mentiras que passaram de geração em geração e que te mantiveram preso em uma visão errada do que significa prosperidade. Uma visão que desconhece os verdadeiros princípios bíblicos de riqueza. A verdade é que a Bíblia esconde ensinamentos poderosos sobre dinheiro, prosperidade e abundância, mas quase ninguém fala sobre isso. Ou pior, te fizeram acreditar que prosperar é pecado, que é errado querer prosperar financeiramente. Isso é uma mentira disfarçada de fé, uma mentira que a maioria de nós absorveu sem questionar. Mas a verdade vai ser revelada. Neste vídeo, você vai conhecer a história de Jonas, um homem comum como você, que vivia afogado em dívidas, humilhações e orações não respondidas. Mas a jornada de Jonas não terminou na miséria. Pelo contrário, ele trilhou um caminho de revelações profundas e uma compreensão que uniu fé, sabedoria e ação real. E tudo isso estava escondido nas Escrituras, mas ninguém havia mostrado a ele. O que ele encontrou lá mudou sua vida de uma maneira que você vai entender nas próximas palavras. Jonas cresceu em um lar humilde, onde o dinheiro era um tema proibido. Toda conversa sobre finanças era cercada de medo, culpa e vergonha. Sua mãe dizia, rico não entra no céu, e seu pai, com um olhar severo, sempre completava, quem tem muito é porque roubou. Essas palavras, embora ditas com boa intenção, foram como sementes de escassez plantadas no coração de Jonas. E essas sementes cresceram, enraizando-se na sua mente até que se tornaram um muro de limitações. Aos poucos, Jonas se viu preso em empregos mal remunerados, em relacionamentos tóxicos e em uma fé silenciosa que mais parecia desespero do que devoção verdadeira. Ele orava pedindo milagres, jejuava buscando respostas, mas nada parecia mudar. A cada oração, ele sentia o vazio se aprofundar. A fé dele estava sendo consumida por uma sensação de fracasso. Como ele poderia ser abençoado se o próprio conceito de prosperidade parecia errado? Mas então, uma noite, no fundo de seu desespero, Jonas se ajoelhou. Ele estava quebrado, com os ombros pesados pelo fardo da dívida e da frustração. Sem forças, ele olhou para o céu e disse, Deus, me mostra o que eu não estou vendo. Me dá um sinal, algo que eu não tenha percebido ainda. E foi ali, no meio das lágrimas e do silêncio profundo, que algo extraordinário aconteceu. Jonas adormeceu,
E naquele sono pesado e angustiado, ele teve um sonho. Uma voz forte e antiga ecoou em sua mente: leia Provérbios. Quando ele acordou, sentiu uma certeza inabalável. Não era imaginação, não era apenas um pensamento aleatório, era direção. Era Deus apontando para algo que ele jamais havia considerado. A sabedoria que ele precisava não estava fora de seu alcance, estava nas Escrituras, esperando para ser descoberta. Jonas não sabia explicar, mas algo dentro dele havia mudado profundamente naquela manhã. As palavras que ouvira, leia Provérbios, não soavam apenas como um conselho qualquer. Elas ecoavam como um comando sagrado, uma convocação divina que ressoava em sua alma com autoridade. Ele nunca havia lido a Bíblia com a intenção de compreender de verdade. Para ele, isso era coisa de pastores, de gente com tempo de sobra ou de quem já havia desistido de lutar no mundo real. Não para alguém atolado em dívidas, contas vencidas e cobranças diárias. Mas, movido por uma força invisível, Jonas obedeceu. Abriu o livro de Provérbios sem saber o que esperar e logo no primeiro versículo foi surpreendido. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aquela frase caiu como um raio. Era como se Deus estivesse dizendo diretamente a ele: você não precisa apenas de fé, você precisa de sabedoria espiritual. E foi aí que tudo começou a mudar. Com olhos atentos, Jonas passou a enxergar um mundo oculto nas Escrituras. Palavras como prudência, administração, diligência, inteligência, todas apontando para algo que ele nunca havia conectado à fé, à vida prática, inclusive o dinheiro. Nos dias seguintes, Jonas se jogou com intensidade naquela leitura. Cada versículo era como uma chave que destrancava uma parte trancada de sua mente. Ele chorava em silêncio enquanto anotava as palavras que antes ignorava. Descobria com certa dor o quanto havia sido prisioneiro de interpretações rasas, manipuladoras, que pintavam o dinheiro como um inimigo espiritual. Mas Provérbios dizia o oposto. Dizia que o preguiçoso termina em ruína, que o homem sábio deixa a herança para os filhos dos filhos, que os planos bem elaborados levam à fartura. Jonas se sentia dividido entre a revolta e o alívio. Por um lado, estava indignado com os anos perdidos. Por outro, se sentia finalmente acordando de um sono profundo. Ele passou a questionar o tipo de evangelho que tinha seguido por tanto tempo. Um evangelho que glorificava a escassez como santidade, mas escondia os segredos da abundância como se fossem proibidos. Aquela descoberta virou um vício santo. E quanto mais ele lia, mais compreendia que as respostas que tanto buscava nos altares e nos jejuns estavam ali, nas entrelinhas da palavra. Como se Deus tivesse deixado um mapa invisível, acessível, apenas para quem decide mergulhar fundo e buscar mais do que apenas o que é dito nos púlpitos. Aos poucos, Jonas começou a entender algo que mudou completamente sua perspectiva. Aquele chamado para ler Provérbios não era simplesmente um conselho divino. Era a chave, a senha sagrada que poderia abrir portas que até então sempre estiveram trancadas dentro dele. Cada versículo que ele lia parecia estar diretamente alinhado com a sua vida. Ele se deparava com passagens como: o homem diligente prosperará, e a bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. E uma pergunta se formava em sua mente: por que nunca ouvi isso na igreja? Por que ninguém fala sobre o poder do planejamento, do trabalho inteligente, da semeadura e colheita? A resposta começou a surgir. Talvez o problema fosse dar poder a um homem quebrado. Talvez porque aqueles que descobrem a verdade não se submetem mais ao medo imposto pelas limitações criadas por gerações. Uma verdade liberta, e isso era perigoso demais para quem tinha interesse em manter as pessoas presas. Mas Jonas
estava indo além. Ele começava a descobrir que na Bíblia existia uma sabedoria profunda que ninguém jamais o ensinara. A cada página lida, Jonas sentia seu mundo desmoronar, mas não de tristeza ou desespero. Era uma sensação de libertação. Ele começava a ver que a escassez não era o plano de Deus. Escassez não é divino, ele pensava. Era o resultado da ignorância, de gerações e mais gerações, mantendo a ignorância como virtude, como se a pobreza fosse uma escolha de Deus. E naquele momento, Jonas compreendeu que Deus não queria que ele vivesse mendigando bênçãos. Deus queria que ele fosse um construtor do seu próprio destino. Ele sentiu uma transformação acontecendo, silenciosa, mas avassaladora. Como se cada palavra, cada versículo fosse uma peça faltando, que agora se encaixava perfeitamente no quebra-cabeça da vida dele. Mas o mais impressionante começou a acontecer quando Jonas decidiu agir. Ele cortou as distrações, se afastou das vozes negativas e se isolou para focar. Agora, ao invés de orar pedindo por milagres, ele orava buscando direção, sabedoria, e não demorou muito para que algo inesperado acontecesse. Ele não estava mais pedindo a Deus para mudar sua vida, ele estava pedindo para ser mudado. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele se alinhou com a sabedoria de Deus e logo as portas começaram a se abrir. Não era mais uma luta, era um fluxo divino de prosperidade e oportunidades. A primeira virada dramática não foi um grande evento. Não foi algo grandioso que chamou a atenção de todos. Foi uma simples conversa, quase que casual, mas com um impacto irreversível. Um conhecido sem grandes intenções ofereceu a Jonas uma vaga de trabalho temporário. Parecia algo pequeno, mas para Jonas, aquele simples convite foi um momento de virada. Ele aceitou. Ele sabia que aquela oportunidade era a chave para o próximo passo. Embora ninguém mais visse isso com a mesma clareza. Ele estava agora pronto para aplicar os princípios que havia aprendido com diligência, honra e excelência. E o que aconteceu em seguida, ninguém poderia prever. Jonas, com sua nova mentalidade, fez a diferença. E isso levou a mais oportunidades. E se você pudesse fazer o mesmo? Se você pudesse dar o primeiro passo em direção ao seu próprio propósito financeiro, alinhado com a sabedoria que Deus já te deu. Se você se dedicasse, assim como Jonas, a buscar direção e não milagres, você poderia também ver portas se abrindo para você. Não é coincidência, é colheita. O segredo está nas Escrituras, pronto para ser descoberto. Está esperando por você. E se você deseja que as portas se abram, é hora de tomar uma atitude agora. Comece a aplicar os ensinamentos que você acaba de aprender. O tempo passou, mas algo muito além de simples mudanças financeiras começou a acontecer na vida de Jonas. Ele não apenas viu sua vida financeira melhorar, algo profundo estava mudando dentro dele. A mentalidade de escassez que o havia aprisionado por tanto tempo foi substituída por uma mentalidade de abundância, de fé transformadora. Ele se tornou uma pessoa nova, alguém que agora via o propósito de Deus em sua vida com uma clareza que antes não existia. Mas foi no momento em que ele menos esperava que a verdadeira virada aconteceu. Durante uma noite de oração intensa, Jonas sentiu uma sensação indescritível. Era paz. Mas não era a paz comum, não era a paz que ele já conhecia. Era algo maior, algo sobrenatural. Ele sentiu como se todo o universo estivesse conspirando a seu favor. Em meio ao silêncio e à contemplação, algo profundo e poderoso se revelou a ele. Deus não quer que você viva pela misericórdia das pessoas. Ele quer que você seja um canal de bênçãos, capaz de gerar riquezas para ajudar outros. Esse momento foi um divisor de águas. Até então, Jonas acreditava que prosperidade era egoísmo.
A abundância era algo visto como um fardo, algo que poderia afastá-lo de Deus. Ele pensava que riqueza era um peso que ele não poderia carregar, mas naquele instante ele foi libertado da mentira que ele acreditava. Ele entendeu que prosperidade não era sobre acumular, mas sobre ser um instrumento de transformação, um meio através do qual Deus poderia mudar a vida de outras pessoas. Jonas não estava mais sozinho nessa jornada. Ele começou a aplicar ensinamentos mais profundos da Bíblia, como o princípio de que quem é fiel no pouco é fiel no muito. Ele compreendeu que a verdadeira prosperidade começava com compromisso e fidelidade. Foi quando ele passou a investir em projetos e até em negócios que ajudassem sua comunidade. Ele estava indo além de sua própria liberdade financeira. Ele agora queria libertar os outros. E logo percebeu algo poderoso. Quanto mais ele dava, mais Deus o abençoava. A Bíblia dizia claramente: quem semeia abundantemente, também colherá abundantemente. Jonas se tornou uma verdadeira prova viva dessa promessa. E a cada dia, ele via mais pessoas ao seu redor sendo transformadas por esse novo entendimento. Sua vida não era mais só sobre ele, era sobre todos os que estavam ao seu redor. Porém, como em toda jornada de transformação, nem tudo foi fácil. Em muitos momentos, as sombras da dúvida e do medo tentaram tomar conta. E foi em um desses momentos que o maior teste de fé que Jonas jamais imaginou se apresentou. Uma oportunidade arriscada de investir uma grande quantia em um negócio que poderia definir o seu futuro financeiro. Ele sabia que aquele investimento poderia desmoronar sua vida financeira se desse errado. A pressão era insuportável. O medo de perder tudo estava ali, bem na sua frente. Mas foi nesse momento, na decisão crucial, que a revelação final apareceu com força. Deus não pede que você compre sua prosperidade com suas próprias forças, mas que você se lance com confiança total, sabendo que Ele é o seu fornecedor. Jonas tomou a decisão de investir, não com base na certeza do que aconteceria, mas com base na confiança de que Deus estava no controle. Ele sabia que não importa o resultado, ele estava no caminho certo. Ele estava alinhado com os princípios de sabedoria divina. E isso, por si só, já era suficiente. Não importava se ele ganhasse ou perdesse. O mais importante era que ele estava vivendo de acordo com a verdade que havia descoberto nas Escrituras. A prosperidade não era uma questão de sorte ou acaso. Era uma consequência direta das escolhas certas, escolhas baseadas na sabedoria de Deus. A transformação de Jonas foi além das finanças. Ele começou a aplicar a sabedoria das Escrituras em todas as áreas de sua vida. Cada pequeno detalhe, desde o seu trabalho até as suas relações pessoais, passou a refletir a mudança interna que ele estava experimentando. Ele percebeu que o dinheiro não era a verdadeira riqueza, era apenas uma manifestação externa de algo muito maior. A mentalidade de prosperidade verdadeira. E foi nesse estágio de fé e compreensão que Jonas se deparou com a mais profunda das revelações. Em meio à sua rotina, enquanto revisava os versículos que tanto amava, ele encontrou uma passagem que nunca tinha notado antes. Era Provérbios 13:11. A riqueza obtida com desonestidade diminuirá, mas quem a ajunta com o próprio trabalho, a aumentará. Aquelas palavras o atingiram como um raio. Jonas entendeu que a jornada até ali estava sendo moldada por um princípio simples e poderoso. Prosperar com integridade é a única maneira de alcançar a verdadeira riqueza. Até então, ele havia seguido o caminho da ética. Sua ética de trabalho, a forma como lidava com os outros e a sua vida pessoal haviam sido a base sólida para o sucesso que começava a experimentar. Agora, ele sabia que a verdadeira riqueza não era apenas financeira.
Ela estava no caráter, na alma e na fidelidade aos princípios divinos. Mas, como em toda jornada de transformação, não seria fácil. A tentação de buscar atalhos era constante, e essa tentação se apresentou de forma inesperada. Durante uma viagem de negócios, Jonas conheceu um homem influente. Esse homem parecia ser a chave para o sucesso mais rápido, e aos olhos do mundo, a oportunidade que ele oferecia era tentadora. Investir em um negócio de alto risco, mas com a promessa de retorno rápido e grandioso. O método não era inteiramente ético, mas a sedução da riqueza imediata o atraiu. Jonas sabia que essa proposta violava os princípios de honestidade e integridade, mas o desejo de alcançar seus objetivos mais rapidamente quase o fez ceder. Foi ali, diante da tentação de ganhar muito em pouco tempo, que Jonas foi confrontado com o maior teste de sua fé e de seu caráter. Ele se isolou, orou e buscou direção. E foi na quietude de seu espírito, ao se lembrar das palavras de Provérbios, que Jonas tomou a decisão certa. Ele rejeitou a oferta. Sabia que Deus estava testando seu compromisso com os princípios que ele lhe havia revelado. Em vez de correr atrás de ganhos rápidos, Jonas escolheu o caminho da paciência, da sabedoria divina e da fidelidade a princípios elevados. Ele confiou que, com o tempo, o verdadeiro sucesso viria como uma recompensa da sua perseverança, e não demorou muito para que sua escolha fosse recompensada. Com a recusa daquele negócio arriscado, algo surpreendente aconteceu. Uma oportunidade genuína e verdadeira apareceu diante dele. Era mais difícil e desafiadora, mas, ao contrário da outra, ela era baseada na verdade. Dessa vez, ele estava preparado. Ele sabia que todo grande projeto exigia trabalho duro, fé e confiança no processo de Deus. Ele investiu naquilo que sabia ser certo, com integridade e compromisso. Foi então que Jonas recebeu mais uma lição preciosa. Não são os atalhos que nos fazem prosperar, mas o processo de fidelidade a princípios elevados. A jornada que parecia longa, cheia de obstáculos e desafios, estava, na verdade, construindo a verdadeira riqueza em sua vida. Uma riqueza que ninguém poderia tirar, porque era baseada no caráter, na ética e na sabedoria divina. E, de repente, a história de Jonas já não era mais sobre um homem pobre tentando sobreviver. Agora, ela se tornou a história de alguém que, ao aplicar os princípios bíblicos, transformou sua vida em uma fonte de bênçãos para os outros. Ele não só prosperou materialmente, mas espiritualmente. Ele havia compreendido que a verdadeira abundância vem quando você se alinha com os princípios eternos de Deus, que transcendem as circunstâncias e que nunca falham. Jonas já não era mais o mesmo. Ele não era mais aquele homem que buscava desesperadamente soluções temporárias ou vivia preso a ilusões sobre o que o mundo chamava de sucesso. Ele havia se transformado em um homem que entendia de maneira profunda e verdadeira o que significava prosperar. Agora, ele não via mais as bênçãos de Deus apenas fluindo em sua vida, mas também estava ciente de algo muito mais profundo e crucial. A prosperidade, ele compreendeu, não era para ser uma bênção egoísta de acumulação, mas uma bênção de distribuição. Quanto mais ele dava, mais ele recebia. A cada passo que dava, Jonas sentia-se mais próximo do propósito divino. Cada vez que ajudava alguém, cada vez que usava seus recursos para mudar a vida de outra pessoa, mais ele se conectava com o coração de Deus. Ele sabia agora que a verdadeira prosperidade era uma responsabilidade. No entanto, a caminhada de Jonas não foi isenta de obstáculos. Em determinado momento, ele se deparou com uma grande crise em seu negócio. Os lucros começaram a diminuir e a sombra do medo se instalou novamente em seu coração. A tempestade parecia voltar, tentando
desestabilizá-lo, e ele se viu questionando: será que tudo isso estava apenas na minha cabeça? Será que o dinheiro e a prosperidade realmente têm algo a ver com os ensinamentos de Deus? A dúvida começou a invadir seus pensamentos. Mas então, em uma noite de profunda reflexão, Jonas se lembrou de um versículo que ele havia lido há muito tempo em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aquilo foi um lembrete poderoso de que a chave para a verdadeira prosperidade não estava nas circunstâncias externas, mas sim no relacionamento pessoal com Deus. Jonas sabia que, como cristão, ele não deveria colocar sua confiança nas coisas materiais. A verdadeira fonte de abundância não estava em uma conta bancária cheia, mas em sua conexão com Deus. Ele decidiu então buscar ainda mais a Deus com um coração humilde, pedindo sabedoria e direção para o próximo passo. No silêncio da madrugada, enquanto orava e buscava a direção divina, algo extraordinário aconteceu. Deus lhe deu uma visão clara. Ele precisava ensinar aos outros tudo o que havia aprendido. A prosperidade não era mais sobre acumular riquezas, apenas para si, mas sobre abrir os olhos dos outros para a abundância que há em Cristo. Guiado por essa revelação, Jonas decidiu criar um projeto comunitário para capacitar pessoas em sua igreja, ensinando-lhes os mesmos princípios que haviam mudado sua vida. Ele sabia que a verdadeira prosperidade não estava em manter o conhecimento escondido, mas em compartilhar o que ele havia recebido. Cada passo que ele dava para cumprir esse propósito gerava uma multiplicação de bênçãos. As pessoas que ele ajudava começaram a prosperar também, e o ciclo de bênçãos continuava a se expandir. Ele compreendeu então que, ao ser fiel nos pequenos detalhes da vida e ao seguir os ensinamentos de Deus sobre o dinheiro, ele se tornava parte de algo muito maior do que qualquer plano financeiro pessoal. Ele estava agora em uma missão divina, ajudando outros a se libertarem da escassez, a compreenderem a importância da sabedoria, da diligência e da generosidade. A verdadeira riqueza, ele descobriu, não está em ter mais, mas em ser mais. Jonas jamais imaginou que sua vida tomaria essa direção. Mas ele sabia que tudo o que aconteceu foi porque ele escolheu confiar nos princípios que estavam nas Escrituras e seguir a voz de Deus acima de qualquer voz humana. Ele entendeu que a verdadeira libertação financeira não era um conceito superficial, mas um processo profundo, envolvendo uma transformação interna e externa. Ele também sabia que sua jornada não terminava ali. O que começou com um simples versículo agora se transformava em uma vida inteira dedicada a espalhar a mensagem de abundância, sabedoria e generosidade. O caminho de Jonas, que antes estava cheio de incertezas e dificuldades financeiras, agora estava iluminado pela sabedoria divina e pelo compromisso de ajudar outros a alcançar o mesmo. Ele havia sido moldado para algo muito maior, para ser um instrumento de transformação na vida de outros. Agora, ao olhar para trás, Jonas não se via mais como o homem quebrado que entrou na igreja, mas como um homem próspero, não apenas financeiramente, mas espiritualmente, com uma visão clara do futuro e o propósito de compartilhar tudo o que havia aprendido. Com isso, ele sabia que a jornada estava apenas começando. O verdadeiro propósito da prosperidade era multiplicar as bênçãos e ajudar aqueles que estavam perdidos na escuridão. Ele tinha uma missão e estava pronto para cumpri-la com toda a sua força. Você viu a jornada de Jonas e o poder transformador da prosperidade verdadeira. A história dele é a prova de que não importa de onde você vem, mas onde você decide ir. A verdadeira riqueza vai além das finanças. Ela começa na transformação, do coração, no compromisso com princípios elevados e no desejo de abençoar a vida de outros. Agora,
Eu te faço uma pergunta. Você está pronto para mudar a sua história? Está preparado para sair da escassez e caminhar em direção à abundância, não só material, mas também espiritual? A jornada começa com uma escolha. A escolha de acreditar no que é possível para você e de agir de acordo com os princípios de prosperidade que nunca falham. Se a história de Jonas tocou seu coração e você sente que está na hora de dar o próximo passo, eu convido você a se inscrever no canal e se juntar a essa jornada de transformação. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem e vamos juntos espalhar o poder da prosperidade verdadeira. Deixe seu comentário abaixo. Me conte o que essa história despertou dentro de você e compartilhe suas próprias experiências de transformação. Não deixe que a vida te surpreenda. Tome as rédeas do seu destino agora, porque o momento de mudar é agora. Vamos crescer juntos, vamos prosperar juntos e vamos despertar agora para a verdadeira riqueza que Deus tem para cada um de nós.